Olá, mundo. Existem várias situações onde uma função precisa chamar ela mesma com argumentos diferentes para calcular um resultado. Esse tipo de dependência de uma função em cima dela mesma é conhecido como recursão. Então, eu vou dedicar a aula de hoje inteira para discutir esse assunto. A gente vai ver como usar recursões para substituir laços, né, para criar repetições, como que eu posso pensar na recursão como uma maneira um pouco mais declarativa de expressar alguns códigos, ao invés de pensar como uma espécie de sequência de passos, que é a visão que a gente está vendo até agora, né, pensando um programa como uma série de instruções para o computador, isso é chamado de um paradigma imperativo de computação. E depois eu vou mostrar alguns exemplos de algoritmos, a gente vai fazer um pouquinho de arte, eu vou retomar o Pixel como exemplo, para a gente brincar um pouquinho de fazer recursão e gerar alguns exemplos interessantes. Tá? Então vamos começar com um exemplo simples. Esse código aqui calcula a soma dos n primeiros números. Eu poderia também substituir facilmente para calcular a soma dos elementos de uma lista, né? Se eu trocar esse range para uma lista qualquer. Mas enfim, o que importa aqui é que não existe recursão. Esse é um código extremamente imperativo, né? Ou seja, eu estou comandando as instruções que o Python deve executar explicitamente. E nesse caso, ele anda por todos os elementos da lista, né, incrementando essa variável total. No final, a gente vai ter o resultado da soma. Tá? Então, se eu executar isso aqui do lado vai ter o resultado, vai aparecer o resultado 55. Talvez, deixa eu imprimir uma mensagem um pouquinho melhor que essa. Tá? Então, tá aqui, o total é igual a 55. Ótimo. Como que eu substituiria esse algoritmo para usar recursão? Recursão é uma ideia que está associada a funções. Então, o primeiro passo é converter esse algoritmo para funções, deixar ele mais estruturado na forma de funções. Isso quase sempre é uma boa coisa, né? Tirar o código da raiz, um código que executa diretamente no arquivo principal e transferir para dentro de uma função. E com isso a gente acaba organizando um pouquinho melhor o nosso código. Tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de como poderia essa reestruturação. Uma das dificuldades de criar funções é dar nomes. A gente precisa escolher bons nomes para que a intenção da função fique clara e não engane ninguém que vai ler aquele código. Essa soma dos números de 1 até n, isso é conhecido como um número triangular. Então, os números que correspondem a essas somas, na verdade, são os números triangulares. Então, se eu pegasse, por exemplo, eu quero o terceiro número triangular, vai ser a soma de 1 mais 2 mais 3, dá 6. Então, eu posso pensar nessa operação aqui como sendo uma operação que calcula o enésimo número triangular. Então, eu vou colocar assim. Talvez isso aqui eu acho que é um bom nome. Tá? Eu passei para dentro de uma função. E o que a gente vai fazer aqui, ó, é executar esse resultado no print. Eu vou chamar a função número triangular, passando 10, por exemplo. Ou, se quiser, a gente coloca aqui int, input, para ter um pouco de interação com o usuário. E a gente passa esse n. Então, o número triangular do n vai ser o resultado da função. Tá? Vamos executar isso aqui. Recurso.py. Apesar do nome, ele ainda não é recursivo. Python básico eu tenho para... Então, deixa eu executar aqui. Um número, sei lá, 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4, o resultado dá 10, tá certo. Isso ainda não é recursivo, a gente está usando laços. E todo código que usa laços no Python pode ser substituído por um código recursivo. O for, o while, a rigor, não são comandos primitivos. Ou seja, você consegue reescrever esses comandos, em teoria, usando recursão, usando somente funções. Então, nesse sentido, talvez o comando mais importante do Python seja o def, a capacidade de criar uma função nova. Porque com funções você consegue fazer praticamente tudo na linguagem. Existem limitações porque o Python não implementa isso de maneira extremamente eficiente. Então, mesmo que em tese seja possível substituir qualquer laço por funções, na prática pode não ser, porque ele pode esgotar a memória mais rápido do que esgotaria usando laços e alguns problemas técnicos dessa natureza. Mas, enfim, eu vou substituir isso aqui por uma recursão, tá? Só para a gente ver como que seria. Aqui é o número triangular, eu quero trocar esse laço por uma chamada recursiva. E a gente sempre pode, assim, uma estratégia boa de tentar trocar um algoritmo por uma versão recursiva é tentar identificar durante a solução se a solução para um caso maior consegue aproveitar a solução para o caso menor. O que significa isso no caso do nosso número triangular? Se, por exemplo, a solução para n eu conseguisse calcular facilmente a partir da solução para n-1, por exemplo. E é fácil fazer isso, na verdade é bem fácil, porque olha só, o que seria um número triangular? 1 mais 2
mais 3, até chegar no n. Tá? Antes de chegar no n, talvez tivesse n menos 1 até n. Notem o seguinte, se eu pegar, agrupar todos esses carinhas até o n menos 1, isso aqui, está em parênteses, é justamente o número triangular de n menos 1. Concorda? Ele vai fazer a soma até n menos 1. Por exemplo, se n fosse 10, aqui seria a soma 1 mais 2 mais 3 até chegar no 9, que é o nono número triangular. Então seria n menos 1 mais 1. E eu posso usar essa relação para escrever a seguinte expressão matemática. Número triangular n, o enésimo número triangular é o número triangular n menos 1 mais o n. Ou se quiser inverter a ordem aqui, n mais o número triangular de n menos 1. Isso funciona bem para qualquer número maior que 1. Tá? Se o número for igual a 1, bom, é só 1 o resultado. Então vamos reescrever o código dessa maneira. Se o n for igual a 1, a resposta é 1. E caso contrário, aliás, eu posso pensar, vamos colocar assim, n igual a 0, a resposta é 0. Tá? Porque eu ainda posso colocar o 0 na soma. Né? Por exemplo, quarto número triangular, eu posso escrever 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Esse 0 não influencia. Tá? Para poder falar que o zerésimo número triangular é o 0. Enfim. O resultado disso aqui vai ser o quê? Eu pego, né, no caso base, com n igual a 0, eu falo que o resultado é 0. Nos outros casos, eu uso a recursão. Né, o fato de que o enésimo número triangular pode ser definido a partir do enésimo menos 1, do número triangular anterior. Tá? Então parece até mágica. Na hora de... Eu estou declarando uma propriedade matemática dessa função, número triangular, e não ensinando explicitamente para o computador como que calcula. Então, de uma certa maneira, o próprio computador se vira para descobrir como que ele vai calcular, né, chamando a função de maneira recursiva. Então, essa seria, né, a reimplementação recursiva desse algoritmo. E o resultado vai dar igual. Né? Se eu coloco 4, né, o quarto número triangular é 10, enfim. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai calcular o valor correspondente. Essa lógica do número triangular é muito parecida com o fatorial. Vamos lembrar que o fatorial de um número, basicamente a gente vai substituir a soma pela multiplicação. Eu vou adaptar esse código para calcular o fatorial também. Então vai ser essa mesma coisa até chegar no n-1 depois n. Vou colocar aqui entre parênteses. Tá, isso aqui a gente pode falar que é o quê? Né? Daqui até aqui seria o fatorial de n-1 vezes fatorial de n. Ou se quiser mudar a ordem, n vezes fatorial de n-1. E o caso base do fatorial seria o fatorial de 0. Fatorial de 0, fatorial de 1, não tem nenhuma ambiguidade, é igual a 1. Fatorial de 0, ele é definido de maneira não totalmente arbitrária como sendo 1, porque o fatorial calcula o número de permutações que você pode fazer com n elementos diferentes. Né? Quantas maneiras você pode organizar n elementos em ordens diferentes. Então, para um elemento, só existe uma maneira de organizar um elemento. Né? Só ele. 2 elementos, você pode ter o primeiro e o segundo, ou o segundo e o primeiro. Com 3 elementos, tem 6 opções. Eu não vou enumerar todos. Com 0 elementos é um pouco filosófico, mas existe uma única maneira de organizar 0 elementos, que é não ter elemento nenhum. Tá? Então, o fatorial de 0 é definido como 0. Se a gente for adaptar esse raciocínio para calcular fatoriais, né, a implementação recursiva de fatorial seria assim, o fatorial de n para n igual a 0, o resultado é 1, e para os outros n's vai ser n vezes fatorial de n menos 1. Eu uso essa fórmula aqui, a versão recursiva do fatorial. Note, a gente não precisou criar um laço andando ao longo de todos os números, multiplicando cada um e acumulando. Quem faz isso automaticamente é o próprio Python, na hora que ele vai executar o fatorial de um número. Tá certo? Eu vou calcular aqui no meu print o fatorial. A gente pode colocar os dois. Pergunta um n, chamar de tri, para ficar mais curtinho. E tem que adaptar os dois. É uma boa prática sempre colocar a documentação nas nossas funções. Tá, então eu coloquei aqui no nosso módulo bonitinho. Uma outra boa prática é que todo esse código que eu executo no final, diretamente no módulo, fique dentro de uma cláusula if name igual a main. Tá, isso aqui meio que avisa para quem está lendo o código que essa sequência de instruções seriam as instruções principais desse programa. Tá, então vai chamar algumas funções. Normalmente aqui dentro vai ter a chamada de algumas poucas funções, uma interação bem simples. Então vamos lá, vamos executar nosso código. Fatorial de 5. 120, o quinto número triangular é o 15.
Só para finalizar, antes de eu passar para o próximo tema, vamos rodar esse código no modo de depuração. Então eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente entender o que está acontecendo quando ele calcula o fatorial de 5. E por que que dá certo? Parece um pouco mágico, né? Você nunca falou explicitamente como calcula o fatorial e parece que a função está chamando ela mesma de maneira circular. E isso pode acontecer quando eu tento implementar um código recursivo. Existe a possibilidade dele entrar num laço, né, de ter uma lógica circular devido a bugs e coisas assim. Então é um risco que a gente corre, mas um código recursivo bem implementado, que termina, não vai cair nessa circularidade, né? Ele vai ter algo, de alguma maneira de escapar da recursão para calcular o resultado final. Então, vamos ver como que funciona o nosso código do fatorial. Eu vou executar aqui no modo debug. Cadê? Deixar isso aqui. Tá, então ele entrou no fatorial. Vamos avançar uma linha aqui para baixo. Opa, o que aconteceu? Tá, isso aqui foi da definição da função. Eu devia ter colocado o breakpoint aqui. Tá, então aqui ele vai perguntar o input. Eu tenho que escrever no terminal. 5. E agora a gente vai entrar no cálculo do fatorial. Certo? Então eu vou executar para ele parar no breakpoint. E aqui a gente tem, por enquanto, a única variável definida é o 5, certo? E agora o que ele vai fazer? Ele vai testar, 5 é igual a 0? Não, então ele vem para a linha de baixo 18 e vai retornar n, que é 5 vezes fatorial de n menos 1. Tá? Então vamos avançar uma vez para ver o que acontece. Na hora de calcular o fatorial de n menos 1, que dá 4, ele chama de novo a função fat com o argumento 4. A gente pode acompanhar, deixa eu apagar isso aqui que a lista da aula passada. A gente pode acompanhar o que a gente chama da pilha de chamadas, ou seja, né, eu chamei o fatorial de 5, tá, essa aqui seria a primeira chamada do fatorial. Na hora de resolver e calcular o fatorial de 5, ele vai pedir para calcular na linha 18 o fatorial de n-1, de 4, que isso vai entrar na segunda chamada da função fat aqui, nessa pilha de chamada. É como se para resolver uma chamada de função, ele pede uma outra chamada de função para um argumento um pouquinho diferente. Na hora de resolver o fatorial de 4, ele vai querer calcular o fatorial de 3, depois de 2, de 1, até chegar no fatorial de 0, que ele consegue retornar. Tá, então vamos avançando aqui na execução desse código, que a gente está calculando o fatorial de 3, e nota que para cada vez que eu entro nessa linha, ele aumenta uma camada na pilha de chamadas, né? Ou seja, aqui embaixo, quando eu clico aqui, ele está tentando resolver o fatorial de 5, certo? Aí para resolver o fatorial de 5, ele calcula o fatorial de 4, depois de 3. Notem a variável local mudando aqui. Até chegar, vamos aqui no 2, no 1. E agora, finalmente, o último elemento da pilha. Eu vou ter aqui, quando n igual a 0, ele vai para a linha 16 e aqui ele consegue resolver. E aí, com isso, ele vai consumindo essa pilha até calcular o resultado 120. Talvez não tenha ficado muito claro ainda, pelo jeito que eu organizei o código. Então, eu vou fazer o seguinte. Fat anterior. Eu vou pegar essa expressão e decompor em alguns pedacinhos, só para a gente poder rastrear os resultados, tá? E vamos executar de novo. Vou interromper aqui. Executar. 5. Então, ele começa aqui, né? Tentando calcular o fatorial de 5. A gente avança de novo para entrar nesse breakpoint. Ele está tentando calcular o fatorial de 4. Tá? E aqui no 5, ele está tentando calcular o fatorial de 4 nessa chamada aqui na linha 18. Tá certo? Vocês vão ver, quando a gente conseguir calcular o fatorial de 4, na pilha da chamada que tem, né, que está calculando fat de 5, vai aparecer essa nova variável, fatAnt. Tá, então eu vou executar aqui até ele chegar no 0. Então já está no 1. Quando chegar no n igual a 0, olha aqui no local, tá? N igual a 0, ele vai entrar na linha 16, retornar 1. E a partir daí ele vai começar a conseguir calcular, de fato, o valor de cada um desses fatoriais. Tá? Então aqui ele vai retornar 1. Ó, nota aqui a minha pilha tem a mais baixa, a primeira chamada do fatorial está aqui embaixo. Pediu para n igual a 5, depois o n igual a 5 pediu para calcular o n igual a 4. Olha o n mudando aqui em cima. 3, 2, 1, 0. Agora, quando chega no 0, a gente vai conseguir resolver essa chamada de função, que seria, né, fat de 0. Então, eu vou retornar, ele diminui um elemento na pilha e fala aqui, né, o return do fat de 1. E aqui a gente já está, né, na próxima camada da pilha, onde eu estou tentando calcular o fatorial de 1. Tá? Então, como ele resolveu o fatorial de 0 aqui na linha 18,
né, agora a gente criou a variável fatiante, fatia anterior, e agora a gente vai calcular a resposta, tá certo? Multiplicando o fatorial anterior pelo n. Então a resposta deu 1 e vamos retornar essa resposta. Quando eu retornar essa resposta, ele vai ter terminado de calcular o fatorial de 1, n igual a 1, tá? Então ele vai tirar esse elemento da pilha, né? E o próximo fatorial para ser avaliado vai ser esse aqui de baixo com n igual a 2, tá? Então vamos voltar aqui e mandar ele avançar, calculando o fatorial de 1. Calculou o fatorial de 1, aqui ele fala que retornou e deu 1, o fatorial anterior está salvo nessa variável, tendo o valor de 1, n igual a 2, agora ele vai calcular a resposta para o fatorial de 2, a resposta deu 2, e na linha 20 retorna. Tá? Vocês vão ver que vai consumir esse elemento da pilha, e a gente vai para a execução, né, para terminar de resolver a função daqui de baixo, que está tentando calcular o fatorial de 3. Então, retornou fatorial 2, fatorial anterior igual a 2, mas o n igual a 3. Aí ele vai calculando. Então, vocês viram, para calcular o fatorial de 5, como ele vai chamando os fatoriais anteriores, Python ele meio que guarda essa lista de chamadas recursivas, uma em cima da outra, e quando ele consegue resolver o caso base, que seria no próprio fatorial chegar em n igual a 0, ele começa a consumir essa pilha, né, e resolver todos esses valores. Então, a partir do n igual a 0, ele calcula o fatorial de 1, depois o fatorial de 2, 3, 4, até chegar no número que a gente quer. Tá? Então, de certa maneira, ele está fazendo esse laço sem a gente mandar o Python fazer o laço explicitamente. Tá? Então, aqui ele calculou o fatorial de 3 e a resposta deu 6. Tá? Então, ele vai resolver esse elemento da pilha. Ó, tem um a menos agora a gente está tentando calcular o fatorial de 4, sendo que o fatorial anterior, que era o fatorial de 3, deu 6. O resultado vai ser 4 vezes 6. A gente calcula aqui, dá 24. Quando retorna, eu vou conseguir usar isso para calcular o fatorial de 5, que é o último elemento que está faltando na pilha. O fatorial anterior deu 24, multiplica isso por 5, resposta é 120, retorna, e agora eu termino a execução do programa. Tá certo? Então tá aqui o fatorial de 5, 120, e o número triangular deu 15. Tá? Não é mágica, é saber fazer as coisas, né? Ter um pouquinho de esperteza para fazer as coisas. Eu vou voltar para essa implementação, que eu acho mais elegante. Eu só quebrei em várias variáveis para facilitar a depuração. Tá? Só para mostrar para vocês como que é esse processo, como que esse código aparentemente mágico, que nunca calcula o fatorial, consegue de fato calcular o fatorial. Tá? Ele calcula, mas ele calcula de uma maneira meio declarativa. Ótimo, então eu vou completar esse tópico aqui. A gente está, né, usando fatorial, recursão para implementar repetições e trocando implementações imperativas que usam laços, por exemplo, for, while, por implementações declarativas que usam alguma propriedade da função que eu quero calcular para definir a função a partir dela mesma e de um caso base. Tá? Então, esses foram alguns exemplos. Qual o problema de usar recursão no lugar de usar laço? Isso tem a ver, esse pode ser um problema principalmente para recursões muito longas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos tentar calcular o fatorial de um número gigantesco. Por exemplo, 1 milhão. O fatorial vai ser gigante, mas enfim. Quando eu tento calcular, ele dá um erro. Ele dá esse erro, recursão máxima. E isso tem a ver com aquela limitação que eu comentei com vocês. Como ele precisa criar essa pilha para calcular o fatorial de cada número, né? Quando eu faço o fatorial de 1 milhão, para resolver isso, ele teria que criar uma pilha com 1 milhão de chamadas de função. Então, para calcular o fatorial de 1 milhão, ele ia tentar calcular o de 999.999, depois o 999.998 e assim por diante, até chegar no fatorial de 0. E ele precisa armazenar esses cálculos intermediários em algum lugar, essas variáveis intermediárias da chamada de cada uma dessas funções em algum lugar. E, bom, isso gasta memória, então, eventualmente, ele pode acabar com a memória do sistema. Na verdade, o Python previne que isso aconteça, né? Previne exaurir completamente a memória do sistema e coloca um limite no grau de recursão das funções. Tá? Esse limite, normalmente, é muito menor do que a memória disponível. Ele poderia, em tese, ser muito maior. Mas a mensagem aqui é o seguinte: se você quiser realmente fazer recursões absurdamente grandes, tenta converter para um laço, alguma coisa assim, porque o Python não é otimizado para isso. Tá? Algumas linguagens de programação são mais otimizadas para recursão, conseguem eliminar um pouco desse custo, ou bastante desse custo, dependendo de como a gente implementa os algoritmos, mas o Python não é uma delas. Tá? O Python penaliza um pouco usar recursão, então a recomendação básica é, primeiro, só use se deixar o código mais simples, mais fácil de entender, mais elegante, certo?
porque caso contrário, usa o for. E depois, mesmo se deixar mais elegante, só use também se você souber com certeza que não vai precisar de um número muito grande de recursões, porque se precisar, pode dar um problema desse tipo, de, né, exceder o limite máximo de recursão do Python. Tá? Só para dar um exemplo, vamos comparar o fatorial recursivo e o fatorial imperativo. Eu vou chamar de FAT ou IFAT, fatorial imperativo. Tá, então o fatorial imperativo seria algo assim. Eu vou andar em todos os números de 1 até n, por isso a gente tem que colocar o range de 1 até n mais 1, lembrando que ele não inclui o último elemento. Total, multiplico por x e retorno ao total. Tá, então vamos colocar aqui. Primeiro o IFAT, depois o FAT. Eu vou chamar de IFAT e RFAT, seria o fatorial recursivo. Tá? Quando eu executo, eu vou colocar um número menor. Eu não sei, não lembro exatamente qual é o limite de recursão do Python, isso pode ser configurado, tá? Mas era algo em torno de 1.000, 5.000. Tá? No imperativo, ele calcula o fatorial de 1.000, dá esse número gigantesco, eu vou assumir que está correto, não tenho a menor ideia, e no recursivo ele não consegue calcular. Tá? Então, por mais que o recursivo seja um pouco mais elegante, se eu souber que eu vou calcular fatoriais de números absurdamente grandes, eu tenho que ir para esse outro tipo de implementação. Tá? Na prática, é muito raro precisar calcular fatorial de 1.000, né? Quando você vê que a resposta é um número desse, dá para suspeitar que é mais um exercício teórico do que algo que vai ser importante na prática. Mas, enfim, uma outra consideração que a gente tem que fazer na hora de escolher entre imperativo e recursivo é que, dependendo da estratégia, o grau de complexidade ou a dificuldade de cálculo pode ser muito maior quando eu saio do recursivo para o imperativo ou vice-versa. Tá? Normalmente como que chama? Se tiver alguma diferença, normalmente o recursivo tende a ser mais caro, mais lento de calcular. Eu vou dar um exemplo dramático, que são os Fibonacci recursivos. Fibonacci, existe uma maneira elegante de calcular o Fibonacci recursivamente. Eu vou criar os dois. O RFib calcula a lista dos números de Fibonacci. Não, vamos calcular o enésimo número de Fibonacci. Torna o enésimo número. Recursivamente, e o IFib, que retorna o enésimo número de Fibonacci de forma iterativa. Tá? Então vamos começar com o IFib, que a gente já fez 1000 vezes. Tá, o IFib seria algo assim, né? Eu começo com os números iniciais, 1 e 1, e a gente vai fazer n-1 iterações desse algoritmo, né? Então, por exemplo, se o n fosse igual a 0, eu quero fazer 0 iterações. Eu retorno o próprio... Não, seria n mesmo. Eu retorno o próprio x. Se eu estiver pegando o próximo Fibonacci na posição 1, eu vou fazer uma única iteração, certo? Então, ele vai atualizar o x para o próximo 1, né, a sequência 1, 1, 2, 3, 5. Então, ele vai para o segundo 1. Se n for igual a 3, ele vai fazer 3 iterações, vai avançar 3 vezes e entra no terceiro elemento. Então, seria isso aqui, né, o enésimo número de Fibonacci. O recursivo eu posso fazer de maneira muito semelhante ao fatorial, pensando na definição do Fibonacci. Tá? Então, o que é o Fibonacci, o enésimo número de Fibonacci? É a soma dos dois anteriores. Então, de certa maneira, seria algo assim, RFib de n-1 mais RFib de n-2. Certo? Então, o número de Fibonacci é a soma dos dois anteriores. A gente pode pensar que isso aqui é o grosso do algoritmo. Se eu fizer isso, ele sempre vai dar um limite de recursão, porque ele nunca vai parar, ele nunca vai resolver o caso base, que seriam os dois primeiros números da sequência. Seria o 1 e o 1, para o n igual a 0 ou para o n igual a 1. Tá? Então, por isso eu coloco o caso base. Se o n for menor ou igual a 1, retorna 1. Caso contrário, soma os dois anteriores. Bom, eu vou comentar esses prints e trocar para Fibonacci. Aí vocês vão ver uma coisa curiosa acontecendo. O RFib e o IFib é o contrário. Eu quero primeiro o iterativo e depois o recursivo. Então vamos limpar, executar, pegar um número razoável aqui, 10, o 10º Fibonacci. Os dois calculam, dão a mesma resposta, parece bom. Vou começar a aumentar esses números. Por exemplo, para o 30º Fibonacci. Ele calcula, não pareceu tão instantâneo assim quanto o anterior. A gente pode avaliar isso medindo o tempo, mas para números pequenos, esse tempo acaba sendo dominado pelo meu tempo de digitação, mais do que o tempo de execução. Se eu começar a colocar números maiores, vamos colocar aqui 40. O iterativo calcula na hora, o recursivo está calculando.
Vai demorar um bocado, acredita em mim. Eu cancelei. Vocês vão ver que esse tempo ele cresce muito rápido na implementação recursiva. Vamos ver um número intermediário, 35. O iterativo calcula rápido, instantaneamente, ou praticamente instantaneamente. Já o recursivo demora um pouquinho, demora alguns, talvez 1 ou 2 segundos. Na medida que a gente aumenta o número, o tempo de execução do recursivo começa a aumentar exponencialmente. Tá? Então, para, sei lá, 37, ele vai demorar muito mais do que demorava para 36. Vai demorar muito mais do que demorava para 35. E, bom, e assim por diante, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, mas o problema aqui é o seguinte, essa implementação recursiva tem um custo exponencial com o tamanho do número, tá? Então, o tempo que ele demora para calcular é proporcional à exponencial do número, o número, né, o, a exponencial de n. Isso cresce muito rápido, tá? Cresce tão rápido ao ponto de chegar em números relativamente modestos e ele demorar, sei lá, em teoria, demoraria a idade do universo para calcular o Fibonacci, enquanto que a implementação iterativa calcula quase que na hora, quase que instantaneamente. Tá? Então, essa é outra armadilha que a gente tem que tomar cuidado na hora que faz uma implementação recursiva. Se as duas maneiras de implementar possuem, né, performance compatíveis, ou se a recursiva não explode em complexidade e começa a demorar um tempo exponencialmente longo. Tá? Esse foi um exemplo do cálculo recursivo. Eu vou deixar para vocês refletirem por que tem esse custo exponencial e dá para tentar entender por que executando esse código no modo de debug. Vocês vão ver que ele começa a chamar a função recursivamente de maneiras muito extremas. Assim, enfim, vou deixar para vocês explorarem essa ideia sozinhos. Tá? E agora, para finalizar, vamos brincar um pouquinho com recursão. Recursão é muito interessante em algumas aplicações mais artísticas. É importante para resolver alguns algoritmos, na verdade, vários algoritmos podem ser resolvidos de forma recursiva. Alguns só podem ser resolvidos de forma recursiva, ou seja, não dá para transformar num laço. Então, de certa maneira, você pode pensar que recursão, na teoria, é mais poderosa que laço. Ou seja, tudo que dá para fazer com laço, dá para fazer com recursão. Na prática, tem coisas que dá para resolver recursivamente e ou com laços, tem coisas que só dá para usar para problemas relativamente grandes, só laços, tem coisas que só dá para usar recursões. Tá? Isso porque, por causa desses limites da memória do computador. Se o computador tivesse memória infinita, recursão seria sempre mais poderosa. Não significa que é a melhor maneira, mas significa que dá para resolver qualquer problema de laço com recursão. Tá? Mas na prática a teoria é outra, né? Como dizem por aí. Então deixa eu fechar nosso roteiro para brincar com algumas aplicações, tá? Então vamos começar a desenhar coisas, triângulos, coisas interessantes. Então eu vou fazer o seguinte, vamos importar o Pixel, criar uma estrutura básica de comando Pixel. Update, draw, criar uma init, chama init, acho que vai ficar vazia. Inclusive aí, update, vamos ver aqui. Pixel.run init, fazer assim, um quadrado. Colocar um fundo preto. E agora a gente vai começar a desenhar triângulos, tá? Eu vou usar recursão para isso. Eu vou fazer o triângulo de Sierpinski, que é um fractal que talvez alguns de vocês já tenham visto, não sabem o nome, alguns, né, talvez vocês já sabem o que é. O triângulo de Sierpinski é um triângulo fractal, ele é uma espécie de um triângulo com um buraco triangular no meio, com vários buracos. Enfim, vocês vão ver o resultado. É uma figura interessante. Então eu vou criar essa função Sierpinski, que calcula um triângulo de Sierpinski. Ela vai precisar de 3 pontos, P1, P2, P3, seriam os 3 pontos do triângulo, e um nível de recursão. Eu vou chamar esse nível de n. Tá? E o que significa isso? A gente vai fazer o seguinte, se o n for igual a 0, eu vou desenhar um triângulo normal. Tá? Também preciso de uma cor. Aí a gente usa a função do Python. Eu vou abrir esses 3 pontos. Então, seria x1. Será que eu passo como? Vamos passar como argumento. Em vez de receber os 3 pontos, ela recebe x1, y1, x2, y2, que nem a função tri do Python. x3, y3. Tá? Então, se o n for igual a 0, eu desenho um triângulo normal com a cor dada. Vou fazer assim para ficar igual, quase igual ao Python. Eu coloco um n aqui no final. Caso contrário, e aí que entra a graça. A gente vai pegar esse triângulo e dividir em vários pedaços. Tá? Então,
Eu devia ter aberto alguma coisa da Wikipédia com Sierpinski. Tá, então esse é o triângulo de Sierpinski que a gente vai fazer aqui. É, Então a ideia é que a gente dá as coordenadas do triângulo maior. E para desenhar um triângulo maior, eu posso pensar o seguinte: eu preciso desenhar esses outros três triângulos. E a gente vai fazer isso recursivamente. Então, para desenhar esse maior, eu decomponho ele em três triângulos, deixo o do meio vazio. Tá? E para desenhar cada um desses três triângulos, por exemplo, esse aqui de baixo, a gente pode fazer a mesma decomposição, decompor ele em três, certo? E deixar o do meio vazio. Aí, por exemplo, para desenhar esse primeiro triângulo daqui de cima, posso decompor em três, o primeiro desse eu decomponho em três, e assim sucessivamente, né, de forma fractal. Como que eu calculo esses triângulos? Vamos pensar que eu tenho um ponto P1 aqui em cima, P2 à esquerda e P3 à direita. É, o triângulo de cima vai ser o quê? Ele aproveita o P1, o outro ponto vai ser a média entre o P1 e o P2, tá certo? E o último ponto vai ser a média entre o P1 e o P3. Então, a gente vai criar esses pontos médios. Tá? Então, eu vou chamar de x12 a média de x1 mais x2 sobre 2. Ou vezes, né? Pode ser assim. y2 seria a média dos y. Isso vai dar o ponto médio entre o ponto 1 e o ponto 2. Agora, a gente precisa de três pontos médios, né? O 1, 2, depois o 1, 3. Aí vamos voltar no nosso triângulo. Então, aqui em cima seria o ponto 1. Então, eu tenho o ponto 1, 2 aqui, o ponto 2 aqui. Depois o 2, 3, o ponto 3, e o 3, 1 e o ponto 1 de volta. Então, eu vou ter aqui o ponto 2, 3, aqui seria 2 com 3. E, finalmente, embaixo, eu vou ter o ponto 3, 1, seria 3 com 1, calculo a média. A gente vai ter esses três pontos, e eu vou usar isso para calcular três triângulos. Né? Eu poderia fazer algo assim, pague seu ponto pri. Então, o primeiro triângulo que está usando o ponto P1, vai usar x1, x2, depois a média x12, y2, depois a média do x1 do ponto 1 com o ponto 3, x31, y31. Então eu vou criar esses três triângulos. Aqui eu fiz bobagem, que era o y2. Y1, desculpa. É o ponto 1. Y1. Né? O outro aqui vai ser, por exemplo, em torno do ponto 2. Então vai ser o ponto 2. Né? Se a gente olhar aqui, ponto 2, depois o 2, 3, depois o 1, 2. 2, 3, 1, 2. E finalmente o último que vai ser em torno do ponto 3. Aí a gente vai ter aqui, né, o ponto 3, 3, 1 e depois 2, 3. 3, 1, 2, 3. Tá, isso seria a primeira decomposição do Sierpinski. Tá, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos desenhar um Sierpinski aqui embaixo. Sierpinski. Eu vou ter que escolher essas coordenadas já. E eu vou colocar como variáveis globais. x2, x1, y1. A cor. E aqui vamos colocar um n diferente de 0. A gente vai trocar 0 e 1 só para ver o que acontece. Vamos colocar o primeiro ponto com as coordenadas aqui. Eu quero colocar, vamos pensar que o primeiro mais ou menos no topo da tela. Então, seria 128 seria o meio em x e 0 em y. O de baixo, vamos fazer o x2, y2, sei lá, 0 em x e 256 em y. Depois a gente pode ajustar, x3, y3, coloco lá embaixo, no canto inferior direito. E a cor, vou colocar amarelo, sei lá. Tá, e tá aqui o nosso Sierpinski. Ou melhor, não é o Sierpinski, seria uma iteração do Sierpinski. Tá? Eu vou trocar aqui, só para mandar ele iniciar, segundo a nossa função init. Tá, e aqui eu vou também falar que o pixel mouse true, só para poder apontar na tela. Depois a gente pode colocar outras coisas na inicialização. Tá, então tá aqui o nosso quase Sierpinski. O que eu vou fazer agora é mudar esse valor aqui. Vamos ver o que seria com 0. Com 0, ele mostra um triângulo cheio. Com 1, ele faz uma iteração. Se eu colocar 2, do jeito que eu escrevi, ele só diferencia o zero dos não zeros. Ele cria esse triângulo com um buraco no meio. Mas qual que é o truque aqui? É usar a recursão. Então, ao invés de mandar ele desenhar o triângulo normal aqui, eu posso mandar ele executar de novo a função Sierpinski, certo? Se o n, então seria assim, deixa eu substituir esses dois de baixo também.
Se o n for igual a zero, ele vai desenhar um triângulo, ele vai se comportar da mesma forma que a função pixel.tree. Se o n for igual a 1, ele vai colocar um buraco. Se for igual a 2, vai colocar dois buracos. Ou, aliás, se for igual a 2, enfim, o que a gente quer fazer aqui é o seguinte, eu quero mandar ele desenhar o Sierpinski com um nível a menos. Então, se eu mandei ele desenhar no nível n, aqui eu vou pedir para desenhar no nível n-1. Então, por exemplo, se o n fosse igual a 1, nessa chamada, né, 1 vai fazer uma única iteração do algoritmo do Sierpinski. Ele vai passar o valor n igual a 0 aqui, que vai desenhar um triângulo normal. Se for n igual a 2, ele passaria com o valor n igual a 1. Então, nessa chamada, ele desenharia o triângulo com uma iteração, com um buraco. E assim por diante, tá? Então, quando a gente executa aqui, ó, com n igual a 2, ele colocou um buraco dentro de cada um dos subtriângulos. Com n igual a 3, ele vai colocar um buraco aqui em cada um desses outros triângulos que agora estão cheios. E assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer vamos criar uma variável n igual a 1 ou 0. E no nosso update, n global, se pixel.key, ou btn. Vamos colocar a setinha para cima aqui, up. Se for para cima, n incrementa por 1. Se for para baixo, n decrementa. Talvez eu possa mandar ele desenhar o n aqui. Tem que passar o xy, 0, 0, texto e a cor, pixel.color white. Ele decrementa, mas eu não quero n negativo. Não faz sentido ter n negativo. Então, o que a gente vai fazer aqui? N recebe n menos 1, essa seria uma maneira. Mas eu vou pegar isso ou 0. Então, se n for igual a 0, n menos 1 vai dar menos 1, e o máximo entre menos 1 e 0 dá 0. Então, essa é uma maneira de truncar o número, garantir que ele sempre vai ser maior ou igual a 0. Então, vamos lá, vamos ver o nosso algoritmo. Que está errado, porque eu mandei ele desenhar com 2 fixo, e não com n. Quando a gente manda desenhar com n, ó, n igual a 0 aqui em cima. Se eu aumentar, eu aumentei muito, porque eu escolhi a função errada. A função btn, devia ser btnp, né? Tá? Então a gente vai aumentando, ele vai criando cada hora uma camada a mais nesse fractal. A resolução do Pixel não é muito boa. Por isso que ele está tão pixelado assim. A gente pode aumentar nas versões novas do Pixel, ele começou a aceitar isso. Eu vou criar uma variável chamada resolução. Por enquanto seria 256. E aí deixa eu adaptar. Tudo que é calculado em função dessa resolução eu substituo pela variável res. Aqui também vai ser res e res. E se a gente aumentar, por exemplo, a 512, vai melhorar um pouquinho a resolução da tela. Tem alguma coisa errada. Aqui era res sobre 2, desculpa, era uma metade, né? Era 128. Era isso? Era esse aqui que era res sobre 2. Isso aqui, res. Acho que era isso. Tá. Isso não é um triângulo equilátero, tá? Mas ele tá bom o suficiente. Tá? Então, quando a gente aumenta, ele vai aumentando a complexidade do triângulo de Sierpinski. Vou colocar uma resolução maior um pouquinho. Tá? A gente pode controlar com a setinha o nível de resolução que quer no nosso fractal. Bacana, né? Então, tá aí uma aplicação da recursão. Fazer isso sem recursão é muito difícil, porque eu teria que iterar, calcular quantos triângulos eu tenho que fazer, o tamanho de cada triângulo, a posição inicial de cada triângulo. Começa a ficar muito complicado. Enquanto que com recursão, a ideia é relativamente simples e funciona muito bem. Vou dar um outro exemplo parecido, que é a curva de Koch. Curva de Koch também eu posso desenhar como um triângulo, então eu vou manter algumas coisas aqui, mas ao invés de ser uma curva, como que chama? Ao invés de ser uma figura cheia, ela é baseada numa linha. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um desenho da curva de Koch. Não é esse. Tá? A curva de Koch ela é feita usando a seguinte construção. Eu pego uma linha e transformo essa linha num desenho desse tipo, com um triângulozinho. E aí depois, cada um desses segmentos, a gente faz a mesma transformação. E assim por diante, para gerar uma linha desse tipo. Bastante interessante. Certo? Então, como que vai ser aqui? Eu vou desenhar a minha curva de Koch. Agora ela precisa só de 2 pontos. O início e o fim da linha. Eu vou desenhar 3 curvas de Koch. Uma que vai do x1 ao x2, do x2 ao x3, ponto 2 ao 3, e do 3 de volta a 1. Tá? Então, a gente precisa definir a função Koch. No caso base, lembrando que ela só recebe 4 coordenadas.
No caso base, ela vai funcionar como uma função de linha, de desenhar uma linha, né? E no caso mais complicado, vamos lá, a gente vai precisar de 3 pontos aqui e vamos desenhar esses 3 pontos. Basicamente, vai ser algo bem parecido com isso, mas aqui a gente troca para coq. E esses 3 pontos vão ser o quê? A gente já tinha esses 2 pontos extremos, eu tenho esse ponto que são os terços da curva, e esse último ponto aqui, que eu preciso calcular qual que é, mas ele tem ele vai ser a outra ponta do triângulo. Então a gente vai pegar, esse seria o ponto 1, ponto 2, eu vou chamar do A, B e C, pode ser? Então vai ser o ponto A, ponto B, já a gente vê como calcula, e o ponto C. E eu vou fazer a primeira linha do 1 até o A, a segunda linha do A até o B, vão ser 4 linhas, né? Depois do B até o C, e finalmente do C até o 2, que seria o último ponto. Tá? Agora, como é que calcula esses pontos? O A e o C são fáceis, né? O A vai ser algo assim, seria x1 mais... Opa, 2 vezes x1, ele está ponderado aqui por 3. 2 vezes x1 mais x2 sobre 3. 2 vezes y1. Isso vai dar 1/3 do caminho entre x1 e x2. Cadê? Eu poderia calcular assim também. xa igual a x1 mais 1/3 de x1 menos... Olha, x2 menos x1. Tá? Quando a gente expande isso aqui, vai dar x2 sobre 3 menos x1 sobre 3. Aí, quando eu junto esse cara com esse, vai dar 3/3 menos 1/3, 2/3 de x1 sobre 3. Eu posso colocar esse 3 em evidência e vai dar justamente essa expressão aqui de baixo. Tá? Então, xa seria isso, xb, o c, desculpa, ele é parecido. Ele vai ser 2 vezes, no caso x2, então ele vai ser x1 mais 2 vezes x2. Aqui seria y, né? y1 mais 2 vezes y2, tudo isso dividido por 3. Aí esse aqui é um pouquinho mais chato, porque a gente precisa sair da linha entre x1 e x2, né? Então eu tenho... Esse aqui seria o ponto médio da linha, mas ele não está exatamente no ponto médio. Ele seria aqui... Opa. Esse aqui seria o ponto médio, mas a gente precisa andar 90 graus para fora do ponto médio, né? Com um fator aqui que já a gente calcula. Tá? Então esse é um triângulo equilátero. Tem algumas maneiras de calcular esse ponto. Eu posso partir do ponto xa, que seria esse aqui, virar por um ângulo aqui, tem um ângulo de 60 graus. Né? Virar por um ângulo de 60 graus pelo mesmo tamanho e avançar aqui nessa direção para o ponto xb. Eu vou tentar fazer isso. Vamos ver como que a gente faz. Tá? Então eu tenho... Esse aqui seria... Será que a gente faz isso? Eu faço... Não, vou fazer de um jeito diferente. A gente tem essa linha aqui, e eu consigo calcular facilmente uma linha ortogonal, só inverter as coordenadas x e y, basicamente. Tá? E quanto que eu tenho que andar nessa direção? Eu tenho que andar, que seria o tamanho L, seria L sobre 3 vezes o seno de 60. Então, esse xt, yt, ou transversal, eu vou calcular, eu vou trocar, deixa eu ver, xa... A gente pega a diferença entre as coordenadas, isso vai dar o comprimento, né, o vetor nessa direção. Tem um jeito mais fácil aqui, deixa eu pensar. Essa aqui é 90, aqui é 120, 180 menos 120. Não, esse jeito é mais fácil, gente. Essa linha que vai daqui para cá faz um ângulo de 30 graus e eu sei a posição do ponto médio. Tá? Então eu sei que a coordenada desse ponto vai ser isso, girar... tanto que ele vai andar aqui, desculpa, vai ser... será? Queria evitar falar sobre matrizes, mas enfim, acho que não tem muito como. Então o que eu fiz aqui é o seguinte, esse dx e dy são as coordenadas de um vetor que vai do ponto inicial até o final. Aqui no desenho da Wikipédia, esse segmento é horizontal, mas ele pode não ser.
né? Por exemplo, pode ser essa banda do triângulo. Tá? Então ele anda, esse aqui seria o segmento, um vetor que vai de um ponto até o outro. Esse aqui seria o vetor rotacionado por um ângulo de 60 graus. Tá? Então seria esse vetor, eu rodo 60 graus para baixo. Tá? Mas não é isso exatamente o que a gente quer. Eu quero andar para o ponto XA, depois pegar esse vetor rotacionado para 60 graus, mas não vetor completo, né? Não seria esse segmento inteiro girando 60 graus, senão ele iria parar lá embaixo. Eu pego só um terço do segmento e giro 60 graus. Tá? Então, por isso aparece esse fator do vetor girado dividido por 3, né? O vetor transformado dividido por 3, e partindo do ponto XA, seria esse ponto aqui. Tá? Então, fazendo isso, as coisas dão certo. E agora a gente tem a função que desenha a curva de Koch. Tá? Eu posso até fazer uma coisa um pouquinho mais interessante. Eu vou trocar aqui, vai ter uma lista de pontos. Essa sintaxe aqui, deixa eu ver se eu faço assim. Não. Tá, se tiver algum ponto na lista de pontos, eu vou pegar o ponto 1 como sendo pontos, o primeiro elemento da lista, e para cada ponto 2 na lista de pontos, excluindo o primeiro, do primeiro em diante, a gente desenha as curvas de Koch de P1 até P2, mas não é isso que a função pede, né? Ela pede x1 e y1 vindo do P1, x2, y2 vindo do P2. Então a gente vai passar x1, y1, x2, y2, a cor, com CH. Tá? Eu desenho isso e atualizo o P1 vira o antigo P2. Tá? Então, se eu colocar uma lista de pontos aqui, eu posso desenhar qualquer figura. A gente vai usar o update para criar esses pontos. Tá? If pixel.btnp pixel.mouse botão left. Tá? Se eu clicar num ponto com o botão left, a gente coloca na lista de pontos um novo ponto. Qual que vai ser esse novo ponto? Mouse X, pixel.mouse Y. Se clicar com o botão right, a gente apaga o último, pode ser? Tá, se tiver um ponto, eu tiro o último ponto. Pontos, ponto, ponto. Então, como fica? Eu clico no ponto aqui, depois clico no outro, desenho meu triângulo e a gente pode aumentar a complexidade aqui, aumentando o valor de n. Legal, né? Então, talvez só para ficar mais bonitinho, vamos desenhar os pontos também. Então, pego as coordenadas x, y de cada ponto, pixel.circ, x, y com raio, sei lá, 1, e a cor color, ou red. Vamos colocar uma cor diferente, pixel.color red. Então, desenho uma figura qualquer, e aqui eu vou transformando ela num fractal de Koch, mudando o número de passos. Legal, gente? Então, esses foram dois exemplos. Eu vou colocar num vídeo separado o Mondrian aleatório. Tá? Então, não vou fazer isso agora, porque, enfim, já passou bastante tempo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, de estudar um pouco recursão e ver como isso pode ser utilizado para simplificar alguns algoritmos ou para conceber alguns algoritmos. Alguns algoritmos são muito difíceis de implementar de maneira não recursiva. Inclusive, alguns são impossíveis de implementar de maneira não recursiva. Eu não dei nenhum exemplo desse tipo aqui, mas existem alguns casos conhecidos de funções ou algoritmos que só aceitam soluções recursivas. Não dá para transformar em laço. Tá? Então, esse é um conceito importante de computação. Espero que vocês gostem. Até mais.